Saudar a todos os acompanhantes do nosso canal, em nome de Jesus. Todos os crentes e aqueles que mesmo ainda não se converteram em Cristo são saudados, são cumprimentados em nome de Jesus. O nosso tema hoje, especificamente, está em Filipenses 2, versículos 5 até 11, que é a humildade de Cristo como exemplo cristão, ou para cristão, se quiser. A humildade de Cristo como exemplo cristão, ou para cristão. Cristo como exemplo da humildade, tanto para o cristão. Vou aqui no versículo 5, podemos acompanhar. Estou a usar a Bíblia Almeida. Diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Falar da humildade, que é uma atitude, ou melhor, é uma atitude tão complicada, tão difícil, é um sentimento, é uma forma de estar tão difícil para os cristãos do nosso tempo, deste século. Humildade, que não é humilhação. Humildade, na verdade, ser humilde, o ato de ser humilde implica ser inútil, ou melhor, alguém que não presta. Humildade é uma qualidade, um atributo cristão que estava em próprio Cristo, estava em Cristo Jesus. Diz aqui a palavra, quando o apóstolo Paulo começa a falar aos Filipenses: tendem em vós, no versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. É uma prática necessária ter o mesmo sentimento, os cristãos terem o mesmo sentimento que estava em Cristo. O sentimento que estava em Cristo era o sentimento de uma humildade. Vemos este sentimento aqui está descrito. Aqui no versículo 5 simplesmente introduz o Paulo a ideia, não é? Que é ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas no versículo 6 começa a descrever tanto este sentimento, tanto como atuou este sentimento em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Cristo não tomou esta postura de ser igual a Deus na encarnação. Ele não perdeu os atributos divinos, então não tomou por usurpação ser igual a Deus. Portanto, ele não usou de ter essa substância de semelhança a Deus, portanto, como usurpação, usurpar a posição de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele não lutou para usurpar esta postura de ser igual a Deus.
ele, no 7, para não fazer isso, no versículo 7 diz, antes, assim mesmo se esvaziou. Eu gosto da palavra que usaram aqui na Almeida, esvaziou, assumindo a forma do servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Portanto, aqui, como estamos a ver aqui, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, doulos, portanto, no grego doulos, que é mesmo que dizer escravo, alguém que não tem a vontade própria, ou melhor, alguém que se deixa, que é escravo, um servo, um servidor. Então aqui ele assumiu a forma de servo. É esta postura que cada cristão devia assumir, a forma de servo. Porque se nós temos alguma coisa, não temos nada que não tenhamos recebido do Pai. E se recebemos, não temos nada que nos vangloriamos. E se assim realmente podemos nos esvaziar, não é? Tomamos a forma de servo. Forma de servos diante de Deus. Forma de servo diante de Deus, porque na verdade ninguém é igual a Deus. Então Cristo, sendo filho próprio de Deus e ter também atributos até da deidade, não é? Jesus era 100% homem e 100% Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Portanto, ele não tomou este figurino como, olha, eu sou Deus, sou filho de Deus, sou Deus, então e eu. Este orgulho não teve Jesus, mas esvaziou. Então, esvaziou e assumiu a forma de servo. Portanto, ele como homem assumiu a escalão de servo, tornando-se semelhante, tomando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Portanto, sabemos que na encarnação Jesus Cristo tomou a imagem, a figura do homem. Era Deus encarnado. Portanto, é Deus encarnado, Deus vestindo carne. Então, na encarnação aconteceu isto. Mas ele era 100% Deus, não como nós. Jesus era 100% Deus, mesmo estando encarnado, tendo a imagem do homem, o formato do homem, mas era 100% Deus. Não tomou por usurpação, aceitou-se esvaziar e assumiu a forma do servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Portanto, assumiu que era homem, 100% homem. Nós vimos, ele sentiu fome, ele teve fome, ele sentiu cansaço. Um Deus não sente fome, um Deus não sente cansaço. Jesus sentiu falta de fé. E estas coisas todas são qualificações dos humanos. São qualificações dos humanos. Então, assumiu. Então, Jesus como homem foi um homem completo. Jesus como homem foi um homem perfeito. Jesus como foi um homem que encarou também estes desafios que os homens têm normalmente, as emoções humanas. Como eu disse, sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu dor, chorou. Estamos a falar que ele, como homem, assumiu, sentia estas necessidades humanas, mas não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Na verdade, uma coisa que não fez é que nesta sua parte da deidade, ele não gozou dessa deidade como, olha, eu, por exemplo, as pessoas quando provocavam, diziam, eu vou acabar com vocês todos, porque eu sou Deus, vocês não sabem, eu tenho poderes, não fez isso. Como alguns nos nossos dias fazem. Demonstra esse poder, parece que não é o poder próprio deles. Então, se somos servos, então temos que agir como servos. Então, o cristianismo tem que imitar essa humildade de Jesus. Imitar essa humildade de Jesus. Nós temos ainda esta descrição que continua aqui no versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de Cristo, da cruz. Então, afinal, aquela obediência que Cristo fez era uma obediência, portanto, que lhe levaria até a morte. A morte, o ato o que aconteceu na cruz, a vida que ele levou, ele estava se esvaziando, mas esvaziando até a morte. O que quer dizer que estava consciente Jesus que vinha cumprir uma missão
de morrer pelos pecados da humanidade. E essa missão incluía esta humildade. Era preciso ser tão humilde, porque se fosse tão glorioso, tão orgulhoso, não saberia cumprir aquela missão perfeitamente. Então, pelo que também diz aqui, assim mesmo se humilhou no 8, tornando-se obediente até a morte da cruz. A morte da cruz de Cristo, então, foi uma obediência da humildade. Foi uma obediência da humildade. Estava decretado, mas ele não podia entrar na cruz, portanto, com aquele orgulho. Depois de eu morrer, ressuscitar, vocês vão ver com meu Pai. Vocês saberão que eu sou Deus, sei lá. Essas coisas não ameaçou. Enquanto ele sofria, não ameaçou. Não tentou provar, não é? Com algumas práticas que era 100% Deus, não tentou provar. O Senhor Cristo viveu, portanto, humildemente como homem. O cristão verdadeiro vive humildemente como homem. Nós estamos a dizer que a humildade é ser miserável, é ser pobre. Não, a humildade é uma característica exigida pela santidade de Deus para os homens viver aqui nesta terra. A humildade nunca é sinônimo de humilhação ou não ser nada, não servir para nada. Mas a humildade que exigida aqui é uma obediência a Deus até a própria morte. A morte de Cristo foi uma resposta à obediência, é uma resposta à inquietação de Deus, é uma resposta à vontade específica de Deus. Ele tinha que se humilhar até a morte, e foi isso que Cristo fez para o resgate da humanidade. Pelo que também, depois de toda esta ação que Cristo fez, o versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Portanto, como ele diz que a morte de cruz era uma exigência divina, então, tendo cumprido com perfeição Jesus, então Deus também recompensou. Ele é o nosso Deus, é esmolar, não é Deus que recompensa. Ele recompensou com graça. Uma palavra de Deus aqui diz que o obreiro é digno do seu salário. Portanto, o salário aqui fala de todos os benefícios da graça que o obreiro tem pela graça, que o obreiro pode usufruir pela graça. Para que, diz aqui, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Então, Deus deu troca, correspondeu a esta humildade simples. A pessoa que devia ir à cruz, eu já dei exemplo dos velhos sacerdotes, quando se prepara para a expiação nacional, ele era tentado durante 3 dias e mandavam ser testado se tem capacidade, tenacidade para suportar aquele serviço de paciência que são exigidas lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. E realmente também Jesus foi tentado de todas as formas. Eu, começando na preparação para a morte, né, ali na oração de Getsemane, é tentado também durante todo o tempo do julgamento e depois pela própria morte, que é a morte da cruz. Então ele aprovou em todas essas tentações, ele saiu imaculado, ele saiu sem pecado, não pecou. Mesmo nos seus pronunciamentos, 7 palavras que pronunciou na cruz do Calvário, mesmo nas respostas que deu, portanto, aos homens que lhe julgavam, então ele não pecou, ele não cometeu pecado. Nós sabemos que quando Paulo lançou uma injúria para o sumo sacerdote, sem saber que era sumo sacerdote, então foi avisado que era sumo sacerdote que estava a perguntar, então ele pediu desculpa porque fez isso, mas Jesus nem isso fez, nem teve este descarlar para pedir desculpas. Ele sempre cumpriu 100% com humildade, tanto aquele teste da cruz que era proposto, né? era colocado para ele, cumpriu
com humildade, portanto, sem cometer nenhum erro. Pelo que também Deus, o 9, exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O 10 diz para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E isto é a totalidade dos seres que estão no universo. 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então foi exaltado o nome de Jesus, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho. Portanto, esta é a graça que está nisso, no trabalho feito na cruz, para que se dobre todo o joelho e que está nos céus, portanto, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, todas essas entidades espirituais em todas essas regiões, na terra, nos céus, debaixo da terra, eles se dobram perante Jesus e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, finalizando o 11, diz que a glória toda é para Deus Pai. Eu creio na terceira esse ponto. Apesar de nós estamos a fazer uma obra perfeita da graça, ministrando a palavra e ministrando a cura, ministrando a libertação, a glória de tudo que estamos a fazer é para Deus Pai, não é para nós. A glória não é para nós, é para Deus Pai. Então, neste exemplo da humildade que Cristo deu aos cristãos, podemos aqui ver que é possível sermos tão humildes e fazendo uma grande obra, mas numa perfeita humildade. É possível. Não há necessidade de não termos medo de sermos humildes. A humildade é uma característica, é uma virtude necessária em cristianismo. É uma virtude necessária. Então, isto diz a Bíblia, Deus exaltou Cristo depois de ter feito isso. Um cristão simples, quando é tão humilde, então a Bíblia exige que nós nos humilhemos para que Deus nos exalte. É exatamente este exemplo que Cristo deu. Humilhemos para Deus nos exalte. Então, humilhou-se Cristo, então o Pai exaltou. Então, se nós nos exaltarmos, seremos humilhados. E se nós nos humilharmos, seremos exaltados. E esta é a forma de ser de cristão. Nós somos simplesmente servos levantados por Deus para seguir o exemplo de Cristo. Nós não somos donos. Eu costumo dizer, falando da mordomia cristã, costumo dizer que, olha, a mordomia cristã é aceitar que nós não somos donos de nada, mas tudo que temos, tudo que recebemos, pertence ao nosso Senhor. Então, um mordomo é alguém que administra os recursos do seu Senhor, administra os recursos do seu Senhor. Então, realmente, isto é algo muito benéfico, não é? Se Deus tem nos confiado os seus benefícios, as suas riquezas, para nós sermos mordomo. Então, o mordomo não tem que se gloriar, porque o mordomo simplesmente é o gerente, aquele que está a gerir os recursos do seu pai. Se tomássemos em todas as circunstâncias, o cristão tomasse esta mentalidade da mordomia, nós estaríamos muito abençoados em todas as coisas. O Senhor ama os humildes, mas o Senhor rebaixa os orgulhosos. Os orgulhosos, sim, os que se exaltam, então serão rebaixados, e aqueles que se humilhar serão exaltados. Cumpriu-se isto, está no livro de Tiago, cumpriu-se aqui na própria vida de Jesus. Esta é a verdade. Esta é a verdade. É a lei dos profetas. Se nós nos humilhar. E outro problema que Jesus deparou no tempo do seu ministério era o orgulho dos fariseus. O orgulho dos fariseus. Quer dizer, são pessoas que se exaltavam demais. Até Jesus já tinha dito para eles que, olha, eles precisavam de ser humildes, não é? Humilhavam-se tanto pela sua religiosidade e, na verdade, isso é abominável para o cristão. O cristão precisa de se humilhar, tanto humilhar-se, e neste caso Cristo humilhou-se até a morte da cruz.
cristão também pode morrer para certas facetas da vida, morrer para o pecado, morrer para as coisas que são abomináveis, morrer. Então, humilhar-se implica não se gabar por aquilo que nós podemos e temos, podemos fazer e temos. E na verdade, Cristo humilhou-se. Então, toda língua agora tem que confessar Jesus Cristo e é o Senhor para a glória de Deus Pai. A confissão tem duas vertentes. Há aqueles que confessam as suas derrotas, confessam os seus fracassos. Mas o cristão aqui é dito para toda língua confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Não só o cristão, mas toda língua tem que confessar que Jesus é Senhor. É uma confissão. Declarar que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que ninguém diz que declara que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então é uma confissão. Há muitos que não entendem o poder que está nesta confissão do senhorio de Jesus Cristo. Quando declaramos, nós cristãos, que Jesus é o Senhor, estamos a dizer que Ele está acima de todo o senhorio terrestre, de todo o senhorio dos lugares celestiais. Ele está acima de tudo. Estamos a confessar a verdade. Ele é o Senhor. O Jesus Cristo é o Senhor do cristão. Isso é para a glória de Deus Pai. Para quem, qualquer crente que declara que Jesus é o Senhor, esta declaração é para a glória de Deus Pai. O cristão não reconhece outros senhorios do tipo... tem muitos senhorios, por exemplo, no Egito havia senhor faraó. Tem muitos outros faraós no nosso tempo. Outros senhorios, por exemplo, o próprio Lucifer é um senhor. É um senhorio. Então não reconhece, não que eles... Não estamos a dizer aqui, nem declarar que os cristãos não respeitam os outros senhores. Talvez o exemplo simples é do Mordecai. Sabe muito bem que o Mordecai, o problema que teve no livro de Esther é não encurvar perante Haman. Quer dizer, não encurvava-se perante Haman, que era uma espécie de autoridade. Mas aquilo não era questão de faltar respeito, era questão mesmo de o caráter dos judeus não reconhece outro senhorio senão Yahweh. E na verdade isso não tem nenhuma maldade. Nós reconhecemos que o Senhor de todo o universo, o Senhor da glória, é Cristo. Não tem nenhuma maldade. Nós respeitamos as autoridades, respeitamos o rei, o presidente da república, respeitamos todos os ministros que regem um país, respeitamos, mas o senhorio em adoração, a quem temos que dobrar os nossos joelhos e clamar é Cristo. Isto ofende os comunistas e outros mais. Isso ofende, mas a quem temos que dobrar o joelho é Cristo. Portanto, diz a palavra de Deus no 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O 10 diz que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O dobrar o nosso joelho em adoração, em reverência, veja o 10, em reverência só pode se fazer, temos que fazer isso só, o cristão só pode fazer isso só a Cristo. O reconhecimento da autoridade, da deidade, o reconhecimento do senhorio, de Yahweh é Senhor, o reconhecimento disso que nos leva a dobrar o joelho em reverência, só faríamos isso a Cristo somente. Então este Cristo conquistou isto com humildade, sem transgredir a vontade de Deus. Então Deus exaltou Cristo. Este fato de Deus ter exaltado Cristo para que seja o Senhor de todos, isto é um fato. Deus exaltou Cristo, não exaltou tanto Maitreya, não exaltou tanto o Joseph Smith, não exaltou o Buda, não exaltou seja quem for, o Maomé, não exaltou, Deus exaltou, tem que dizer isso, Deus exaltou a Cristo. E há motivos por que não exaltou o Maomé, não exaltou outros, há motivo. Porque Cristo cumpriu com perfeição a cobrança da cruz, da morte de cruz. Cumpriu com perfeição, não se exaltou, ele morreu na cruz de Calvário. Nunca ninguém outro morreu no lugar de Cristo, só Cristo morreu no lugar de toda a humanidade. É por essa razão, foi exaltado soberanamente para que ao nome de Jesus seja louvado. Eu sei que isto em parte ofende os que não entendem, não é? Esta razão do senhorio de Cristo, mas é a Cristo que tem que se dobrar todo o joelho e que toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isto é para a glória
de Deus Pai, não para nossa vanglória, para a glória de Deus Pai. Qualquer ação de cura, qualquer ação de milagre, qualquer ação que um servo de Deus, um cristão, pode fazer em nome de Jesus, é para a glória de Deus Pai. Nós temos que estar completo neste pensamento, temos que nos armar com este pensamento. Qualquer atitude de cura, de libertação, do poder de Deus, de livramento, tem que ser em nome de Jesus. Então, todos aqueles que não reverenciam a Cristo nestas proporções, estão a reverenciar ao Lucifer propriamente dito, e Lucifer, o nosso adversário, cobra a adoração, e esta é a coisa feia do mundo, cobra a adoração, e todas aquelas pessoas vão a Cristo, uma vez foi a Cristo, quando Cristo estava vivo, ainda no seu ministério, estava aqui na terra, então ele foi a Cristo, Satanás, e disse, olha, colocou no pináculo do templo e disse para ele, em Mateus 4 e Lucas 4, podes ver isso se quiser, e pediu a Cristo para que se mostrou, colocou no pináculo do templo e mostrou todos os reinos do mundo e disse, olha, te darei isto se ajoelhar e me adorar. Daí Cristo disse, sai daqui, Satanás, porque está escrito que só a Deus adorarás. Portanto, esta exigência diabólica até agora continua a exigir aqueles que vão fazer pactos com Satanás, só mostrar toda a glória do reino do mundo, é em prol da glória. Pense isso, meu irmão, é em prol da glória humana que as pessoas vão ajoelhar para Lucifer e fazer aquilo que ele quer. Depois ele dá em troca aquelas riquezas. Ele dá essas riquezas, mas depois, a pergunta é, depois de ter essas riquezas, depois de tudo, depois de terminar a sua vida aqui na terra, morrer, para onde você vai? Para onde você vai? Então Cristo, ele tem este domínio, ele conquistou para que todo o joelho se dobre, toda a língua confesse que ele é Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, na verdade, o diabo pode dar glória em troca da humildade, pode dar a glória, mas essa glória tem fim, ela termina, depois você vai para o lago de fogo e enxofre. Então, realmente, nós em cristianismo aprendemos a humildade. Então, ele esvaziou-se, Cristo, essa palavra é muito clara, esvaziou-se a si mesmo, então tomou a forma do homem, portanto não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo em forma não é, de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele não tentou não é, ser igual a Deus aqui na terra, ele ministrou humildemente e depois Deus o exaltou soberanamente. Então, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho precisa se dobrar, render a Cristo, porque Cristo, na verdade, é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Senhor, é o verdadeiro Filho de Deus, é o verdadeiro Senhor, e nele, todas as pessoas podem ser salvas, e nele também podem ser curadas todo tipo de enfermidade. Então, esta é a palavra que eu queria trazer da humildade de Cristo. Então, o cristão tem que imitar essa humildade, não se exaltar, mas humilhar-se. Vamos fazer uma pequena oração. Se alguém está do outro lado, pode saber também que Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Todos aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, podem o receber. E é necessário que quem manda em sua vida seja o Senhor. Não seja a bebida, não seja o orgulho, não seja o pecado que reina nos vossos corpos mortais, diz a palavra que o pecado não reina, então seja o Senhor a reinar. E se é o Senhor a reinar nos nossos corpos mortais, então Deus, dada a altura da nossa vida, vai nos exaltar soberanamente. Não é? Vai nos exaltar soberanamente. Eu quero orar agora, pedir também àqueles que ainda não estão salvos, para aproximar-se, para também receber a salvação. É só encurvar a sua cabeça, aceitar o Senhor de Cristo. A oração que eu farei agora é para tu aceitar a oração de Cristo, é para tu aceitar a oração de Cristo, quer dizer, o sacrifício de Cristo na cruz de Calvário, e depois a oração que farei agora, de receber Cristo, vai afetar a sua vida agora e para toda a eternidade. Feche os olhos, estou aqui a orar para que o Senhor entre em sua vida.
E o outro senhor que estava dominando em si, deixa o seu corpo, deixa a sua mente, deixa o seu coração e deixa Cristo entrar como Senhor. Diga comigo, Senhor Jesus, escutei a palavra que fala do exemplo da tua humildade. E eu compreendo que eu era tão orgulhoso que não sabia entender a humildade. Mas através dessa ministração, eu quero ser humilde. Quero que o Senhor seja o meu Senhor. Quero dobrar os meus joelhos para o Senhor, porque outrora dobrava para outros senhorios, dobrava para Lucifer, dobrava para vários senhores. Mas eu quero me humilhar diante de Ti, perfeitamente, Senhor. Perfeitamente. Quero confessar o Senhor como meu Senhor e Salvador, porque outrora confessava outros senhores por ignorância. Perdoa o meu tempo de ignorância, que eu confessei outros senhores por ignorância, mas agora eu sei que só Jesus Cristo é o Senhor. Seja Senhor da minha vida, entra na minha vida, transforma a minha vida. Quero sentir a sua paz, quero sentir a alegria da salvação. A partir de agora, entrego a minha vida em suas mãos, Senhor Jesus. Entrego a minha vida total em suas mãos e eu tenho fé que o Senhor me aceita assim como eu sou. Ajuda-me a crescer, continuar humilde diante do Senhor, crescer de glória em glória para a honra e glória do santo e precioso nome de Jesus. Penso e agradeço agora e para tudo sempre. Em nome de Jesus. Amém.